Olá! Hoje, em nosso canal Sabedoria para Viver, estaremos falando sobre atitude. Eu penso que é um tema muito relevante para os nossos dias. Afinal de contas, algumas atitudes que nós estamos vendo na nossa sociedade deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. Mas, por outro lado, não é de se assustar. Afinal de contas, o apóstolo Paulo, ensinando o seu discípulo, e serve de lição para nós hoje também, embora escrito aí há quase 2000 anos atrás, mas já alertava os seus discípulos dizendo: os últimos dias serão terríveis, serão maus. E ele explica o porquê. Não é um cataclisma na natureza, não. Ele diz que os dias serão maus porque os homens serão maus. Os homens serão avarentos, jactanciosos, enganadores, desrespeitosos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então, já é de se esperar atitudes. E nós estamos aí em meio a uma sociedade que está tendo atitudes que deixam muito a desejar. Eu fico vendo algumas notícias e me pergunto como alguém pode chegar em casa e encarar o cônjuge, a esposa, os filhos, os parentes, e reclina a sua cabeça no travesseiro e dorme, sabendo que desviou verba que era para salvar vidas, sabendo que pagou exageradamente num produto que era muito barato. Eu vi aqui, por exemplo, respiradores, que é o que está precisando. Num estado pagou-se 40 e poucos mil, em outro estado pagou 170. Mas o que é isso, gente? Que coisa é essa? Então, nós percebemos que as atitudes precisam ser moldadas. E muitas atitudes precisam ser revistas. Afinal de contas, eu não posso condenar a sociedade simplesmente, até porque eu sou cidadão. E eu preciso olhar para a minha vida à luz da palavra de Deus. Portanto, Eclesiastes capítulo de número 9, verso de número 10, nos chama a atenção aqui a respeito de atitudes. Diz o texto assim: e tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Preste atenção nisso. É muito importante. O texto diz: tudo quanto te vier à mão para fazer. Ou seja, refere-se às obras que são possíveis. Como assim? Obras que são possíveis? Sim. Existem diversas coisas que vêm ao nosso coração, que sobem à nossa mente, que até foi planejada, mas que nunca conseguiremos realizar, não é verdade? São muitas coisas. Tudo bem que elas estejam em nosso coração, mas deixa eu falar algo para você. Se desejamos eminentemente sermos úteis para a geração que estamos vivendo, não devemos nos contentar apenas em formular planos em nossa mente e conversar sobre elas. Isso é importante, mas não é tudo. O que precisamos fazer de fato é tudo quanto nos vier à mão, chegar até nós para realizar, devemos realizar. Preste atenção nisso. Uma boa realização vale mais do que milhares de teorias brilhantes. Não é verdade? Uma boa realização vale mais do que milhares de teorias brilhantes. Como é de costume, nós vamos trazer aqui uma ilustração que vai nos aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Conta-se que lá em Phoenix, capital do Arizona, nos Estados Unidos, uma mãe com o seu filho já em estado terminal de leucemia no hospital, e ela chega para aquela criança de apenas 6 anos e pergunta: filho, você já pensou o que você gostaria de ser quando crescer? Porque nós sabemos que estamos partindo.
Mas a criança não se entrega nunca, ela continua sonhando, ela continua desejando. E quando a mamãe fez essa pergunta para aquela criança respondeu: sim, mamãe, eu gostaria de ser bombeiro. Aliás, quando eu crescer, eu vou ser bombeiro. E aquela mãe, então, decidida a realizar algo ainda para a vida do seu filho, vai até uma corporação de bombeiros e conversa ali com o chefe da corporação e conta para ele aquela situação e pede se poderia mandar alguém lá para estar ali um pouquinho junto com o filho dela. E a resposta daquele chefe de bombeiro foi uma resposta assim fascinante, brilhante, de alguém que de fato tem atitude na vida e nas ações. E aquele chefe responde assim: sim, nós vamos fazer isso, mas podemos fazer mais do que isso. Olha que interessante. Aquele chefe diz assim para aquela mamãe: volta lá, avisa aos médicos, nós vamos buscar essa criança, vamos trazê-la, ela vai passar um dia conosco, nós vamos providenciar uniforme, nós vamos providenciar capacete, bota, enfim, os paramentos de um bombeiro, e vai ser algo maravilhoso. E assim de fato aconteceu. No dia combinado, no horário combinado, aquele chefe vai lá, busca aquela criança, leva, passa o dia com aquela criança almoçou com os bombeiros, tiveram 3 ações que precisou do socorro dos bombeiros e aquela criança esteve junto. E essa atitude, tanto da mamãe quanto do chefe do bombeiro, produziu algo tão grande na vida daquela criança, vida, esperança, que prolongou por mais 3 vezes a vida daquela criança. Que coisa linda. Percebem? Só até essa parte da história já é suficiente para entendermos que uma boa atitude, com a motivação correta e feita de forma correta, produz vida, produz esperança. E passados 3 meses, aquela criança, então, em estado terminal, já não tem mais jeito, os médicos chamam, não há mais o que fazer. E novamente aquela mamãe tem uma ideia: vou pedir para que então venha um bombeiro aqui e acompanhe esse momento final. E aquele chefe, ao ouvir essas palavras, tem novamente uma atitude fantástica. E ele diz: sim, nós vamos fazer isso, mas podemos fazer ainda mais. Volta lá, avisa o hospital, avisa tudo lá, porque nós vamos chegar lá com carro de bombeiro, com sirene, enfim, com tudo que tem direito. Afinal de contas, ele é um bombeiro honorário, ele faz parte da corporação. E nós vamos dar todas as honras que ele merece como parte da corporação. E aquela mamãe volta então para o hospital, e quando chega ali avisa todos, e aquela expectativa, coisa linda, de repente o som da sirene, a mamãe já corre lá abrir a janela, e dentro de instantes aqueles homens sobem pela escada de incêndio ali, pela escada Magiros do caminhão, entram naquele quarto e celebram a vida e celebram a esperança. Sim, nós podemos fazer isso, mas faremos ainda mais. Faremos melhor. Podemos ir além. Podemos realizar de fato algo. Aquela criança foi abraçada, foi beijada, foi honrada. E no último fôlego, no último suspiro, ela então olha para o chefe dos bombeiros e pergunta: chefe, eu sou de verdade um bombeiro? E aquele chefe então olha para aquela criança e diz: você é um dos melhores. E foi com essas palavras que aquela criança fecha os olhos pela última vez. Palavras de atitude, palavras que transformam, atitudes
que transformam. Quando eu vejo essa história, aplico tanto para a minha vida, mas não posso deixar de fazer uma pergunta para você. Diante dos pedidos de seus amigos, de seus filhos, de seus parentes, de seu cônjuge, o que você tem respondido? Qual tem sido a sua atitude? Diante da administração de algo que não é teu, eu vejo aí dizendo o governo deu, o governo não dá nada, gente. O governo não tem. O governo não é uma obra produtora. O governo é administrador. O dinheiro é do povo. É fruto dos impostos, de recolhimento. Devem ser gastos com equidade, devem ser gastos com responsabilidade, com transparência. Não do jeito. Cada vez que eu vejo uma notícia dizendo que uma prefeitura ou o governo decretou estado de calamidade pública, eu já lembro da Copa. Lembro da Copa. Não foi decretado calamidade pública. Mas algo parecido, que abriu os cofres e até hoje o dinheiro sumiu. Mas até hoje tem obras que não foram feitas ainda e que não foram entregues para o povo. Estádios, aeroportos, estradas que nunca foram realizadas, o dinheiro sumiu. E agora estamos aqui diante de uma urgência, de uma necessidade na área da saúde e da educação. Ao meu ver, o governo não tem que dar bolsa nenhuma. Nem esses R$ 600, embora foi útil para muitos. O governo tem que dar saúde e educação. Porque se o povo tiver saúde e educação, fique tranquilo. Vai prosperar, vai florescer, novas empresas, diminui quantidade de desemprego, novas empresas, novos projetos, saúde e educação. Não é esmola para o povo. Qual é a tua atitude? Eu gostaria de desafiá-lo a empenhar-se para produzir frutos dignos. Sirva a Deus. Lembra do texto lá de Colossenses? Tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, mas como se fosse para Deus. Porque você vai prestar contas disso. Seja mais cuidadoso quanto à maneira de fazer o que vem às suas mãos. E outra, faze-o conforme as tuas forças, não é trocar os pés pelas mãos, ou como diz o ditado, passar carroça na frente dos burros. Não fique desperdiçando a sua vida pensando no que você tenciona fazer amanhã, como se isso pudesse compensar a inatividade de hoje. Nenhum homem jamais serviu a Deus mediante o que será feito amanhã. Não. Honramos a Cristo pelo que é feito hoje. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Coloque a tua alma em tudo que fizer para Cristo. Não dê a Ele um simples trabalho ordinário, feito como uma coisa que pode esperar. Quando servir a Deus, faça-o de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, procurando a ajuda do Senhor, prosseguindo com oração e fé. E quando tivermos feito o que nos veio à mão, com responsabilidade, com justiça, com verdade, podemos então esperar pela bênção do Senhor. E como diz o salmista no Salmo 1, o que fizermos então será bem feito e não falhará em seu propósito. Que o Senhor nos abençoe, que você viva com sabedoria. Eu gostaria de encerrar com uma frase, eu não sei quem é o autor, mas vale a pena refletir. O amor é a melhor música na partitura da vida. Sem ele, você será um eterno desafinado no imenso coral da humanidade. O amor valoriza as pequenas coisas de cada dia, sacralizando o efêmero, o temporal. As profundas experiências de amor são experiências de Deus na terra dos homens. O amor tem gosto de eternidade. Faça conforme as tuas forças, faça para Deus, viva com sabedoria, Deus te abençoe.